E aí, homem fiel, seja bem-vindo ao Vê Se Não Vacila. Primeiro vídeo de 2021, vídeo especial, vídeo muito bom, que vai abrir os olhos, que com certeza vai ajudar muita gente e pode ajudar a salvar muito casamento. Portanto, eu te peço encarecidamente, tá aqui, tá passando por algum problema de infidelidade no casamento? Assiste até o final, que segue uma linha lógica, segue um raciocínio muito bom para te ajudar. Título do vídeo de hoje: por que o casamento normalmente não presta após uma traição? Normalmente, depois que há traição nos relacionamentos, esse casamento não presta. Meu nome é Flávio Rosa e eu sou especialista em fidelidade masculina. Por que esse tema me chama tanta atenção? Por que eu falo tanto nesse tema? Porque existem certas frases de senso comum, certos ditos que estão enraizados na mente do brasileiro, como: trai uma vez, vai trair sempre, homem que trai não muda, traição é falha no caráter. Então são várias frases que as pessoas acreditam muito e que atrapalham muito numa reconciliação, que realmente atrapalham muito em mudar o rumo de um casamento. Mas por que essas frases, número 1, são mentirosas? São todas mentirosas, beleza? Não existe isso que eu falei. Não, apesar de ser uma cultura enraizada para o brasileiro e em outras culturas também, não é verdade isso. Mas por que todo mundo repete isso? Por que todo mundo fala isso demais? Todo mundo não, né? Muitas pessoas falam isso demais. E por que isso tem me incomodado tanto? Tem um cara no Instagram, não posso falar o nome e tal, que ele tem mais de 800 mil seguidoras, na maioria mulher. O cara repete isso diariamente. O cara fala que se a mulher foi traída uma vez, deve separar logo. Que o cara que traiu só por mensagem já traiu de verdade, então não é digno mais de confiança. Que homem não muda. Que homem só mente pra voltar e na verdade não vai mudar e que o casamento nunca mais vai ser bom. Que é impossível um casamento voltar a ser bom após uma traição. Então esse cara tá prestando um serviço grande. E eu vou ver os comentários ali das mulheres que vão falar dos vídeos dele, dos comentários dele. Tem muita gente concordando com essa bobagem. Tem muita gente acreditando nesse lixo. E por que tem tanta gente acreditando nesse lixo? Por que tem tanta gente que vê isso como uma verdade absoluta? Por quê? Porque acontece muito. Porque depois de uma traição, normalmente, vamos falar dos homens, tá? O cara se arrepende, chora, pede perdão, volta ao normal ali na mente, porque sempre que o cara trai, ele fica cego. E aí acha que vai voltar a funcionar, porque pediu perdão, porque chorou. E com o passar do tempo, depois que ele levou aquele choque, depois que ele volta ao normal, depois que o casamento volta ao padrão antigo, infelizmente, tende a errar de novo mesmo. Por quê? Porque o que levou ele a trair não é só uma decisão, gente. Não é só assim, vou ali estragar meu casamento e pronto. A maioria das nossas decisões, tem alguns autores que falam inclusive que 90% das nossas decisões estão no nosso subconsciente. Então os gatilhos que levou o cara a trair ainda estão lá no subconsciente dele. Por mais que ele às vezes se esforce de não querer mais fazer, por mais que ele às vezes entenda o quanto é errado, mas o gatilho que leva ele a trair, a falta de percepção dele próprio, a falta de presença dele, a falta de objetivo, de clareza nas ideias dele, vão voltar. Porque os hábitos voltaram ao normal, porque o casamento voltou a ser a bosta que era antes. Então vai acontecer novamente. Então a gente tem que sair dessa ideia basicona de que traiu porque foi lá, decidiu fazer. Foi uma decisão? Foi. Tira dele a culpa? Não tira. Mas por que houve essa decisão? O que está por trás dessa decisão? Então, não dá para simplificar tanto assim. A maioria das pessoas, dos casamentos, voltam a virar uma merda depois de uma traição. E esses ditados que eu citei todos tornam-se realidade na cabeça das pessoas. Por quê? Porque as pessoas simplificam o processo de reconciliação. As pessoas simplificam demais isso. Eles acham que, tudo bem, o marido foi pego, a mulher foi lá, deu uma bronca nele, e daqui por diante nós vamos mudar, vamos ter uma vida nova, vamos. E acha que só no vamos, só na promessa, só no falar, a coisa vai ser diferente. E não vai, a coisa não é promessa de final de ano que a gente virou de 2020 para 2021 e falou, vou emagrecer, esse ano eu vou malhar. Só porque eu decidi,
Mas e os gatilhos do meu subconsciente e os traumas que estão lá ainda, eles também se apagaram? Não, eles continuam lá. Então, as pessoas simplificam demais o processo, não mudam hábitos, não mudam a forma de pensar, não alteram a forma de agir com o outro, para melhor, claro. Não buscam ajuda externa. Cara, traição é uma das piores coisas que pode acontecer dentro do relacionamento. E o casal acha que te perdoei, me perdoa, vou mudar, prometo. Vamos colocar uma pedra em cima desse assunto. Ok, vai mudar, vai acabar e opa, mudou. E é por isso que acaba errando novamente. Porque não é assim que muda. Para algumas pessoas funciona, consegue, leva ali um choque grande, o cara leva um susto maior do mundo, a mulher leva aquele susto maior do mundo de perder a família e consegue mudar. Acontece, mas é raro. O que precisa acontecer de fato é um processo, e é um processo com ajuda externa. Porque é um baque muito grande, é uma bomba muito grande que estoura no colo de quem traiu e de quem foi traído também. Principalmente quem foi traído, claro. Então não é assim. Então os casais não estabelecem uma meta de vida para os dois. Acham que colocar uma pedra em cima do assunto vai melhorar tudo. E é o contrário, não é colocar uma pedra em cima do assunto. Eu não preciso ficar tocando no assunto toda hora. Eu não preciso ficar jogando na cara de quem traiu o tempo todo. Realmente eu não preciso. Mas para resolver de fato, para evitar que aconteça de novo, eu preciso de uma conversa profunda e sincera e zero mentiras para entender o que levou à traição. Por que o outro talvez tenha ajudado o um a trair? Olha que coisa importante. O romantismo fala que quem traiu é 100% culpado. Peraí, tudo bem, ele é 100% culpado. Mas não tem algumas coisas que as esposas podem fazer que às vezes acabam impulsionando o marido a trair? E também não tem algumas coisas que os maridos fazem, como ignorância, falta de atenção, falta de carinho, que acabam impulsionando a mulher a trair também. A culpa é só de um. O senso comum romantizado e Disney pensa que não, quem trai é o demônio e quem foi traído é o coitado. Não há contribuição do outro normalmente nesse sentido. E só através da conversa sincera, da conversa franca, que a gente vai elucidar, por que eu traí? Será que eu estou falhando como marido? Será que eu estou falhando como esposa? Não para apontar culpados, mas para apontar um novo caminho a ser seguido para que isso não aconteça mais. Beleza? Só vai dar certo se houver essa conversa profunda, olhando no olho. Porque os mesmos hábitos levam ao mesmo fim. Se o casamento voltar a ser exatamente como era antes, vai ter o mesmo resultado. E as pessoas acham que só na decisão, agora vai, eu prometo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O estado de vigilância, o estado de ambos, o estado de querer constantemente melhorar, o estado de presença no casamento tem que ser constante, tem que ser daqui em diante. A abertura do diálogo, a abertura para buscar ajuda externa sempre que houver uma crise. Eu tenho uma pessoa que eu admiro, que entende de casamento, um líder religioso, seja lá o que for, para ir lá e quando rolar uma crise grande, eu tenho alguém para conversar, eu tenho alguém para desabafar, eu tenho alguém para abrir meus olhos, para que eu veja a coisa de forma diferente. Eu tenho que abrir mão do meu ego para falar assim, peraí, não é o que eu penso, vamos buscar uma ajuda? Porque se eu for só pelo que eu penso, vai dar merda. Se ela for só pelo que ela pensa, vai dar merda. Porque o ser humano é egoísta, o ser humano é egocêntrico, é um monte de coisa. Então daqui para frente tem que ter uma mudança. Não é porque a casa caiu uma vez e que eu fui lá, chorei, disse que me arrependi, prometi não fazer, que não vai mais acontecer. Infelizmente, não é assim. A gente precisa mudar definitivamente, com as ajudas que forem necessárias, usando as ferramentas que forem necessárias, para que essa porcaria não entre mais na nossa vida, porque senão vai dar merda novamente. E por que dá merda em muitos casais? Porque dá merda muitas vezes. As pessoas já assistiram esse vídeo, esse filme, muito generaliza. E o brasileiro é craque em generalizar, né? Porque aconteceu em alguns casos, fala assim, ixi, homem nenhum presta. Não, trai uma vez, vai trair sempre. Essa cultura existe por quê? Porque normalmente, infelizmente, é isso que acontece. É trair uma vez, trair mais vezes, porque gosta, porque é bom. No final das contas é gostoso, vamos ser sinceros. Mas o cara ainda não caiu a ficha do que levou ele a trair. Ele não tentou visitar o subconsciente, não tentou se autoanalisar bem para pesar o que ele quer para o resto da vida e o que ele quer pelo momento, como é que vai ser isso. Então, não adianta. Então, infelizmente, porque as pessoas não tomam as atitudes realmente necessárias para extirpar da vida o adultério, voltam a errar. Tanto homem quanto mulheres, gente.
sem hipocrisia. Já vi estatísticas que hoje em dia já está quase pau a pau o índice de adultério dos homens e das mulheres. Então, sem hipocrisia, sem passar pano em ninguém. Beleza? Então, por isso que dá merda. Por isso que as pessoas pensam um monte de bobagem, porque infelizmente é o que normalmente acontece. Mas se você, que é ligado aqui no canal, que tem uma cabeça diferente, que não aceita esses julgamentos, por que eu criei o canal? Por que eu parei de trair? Porque eu não aceitava esses julgamentos. Eu não aceitava as explicações simplistas. Ah, trai uma vez, vai trair sempre, homem não muda, trai porque não tem caráter. Eu sempre fui um homem de caráter, eu sempre fui um cara bom. Bom para meus filhos, bom para minha esposa, bom para meus pais. Eu sempre fui um cara, gente boa, mas traía. Então esse comportamento não condizia com minha personalidade. Mas ainda assim eu fiz muita merda. Mas eu olhava para mim mesmo, aí veio a reflexão, a autoanálise, o autoconhecimento. Fala, pera, não condiz comigo isso. Isso não sou eu. Eu estou virando alguém que eu não gostaria de me tornar. E aí, através da reflexão, da autoanálise, do pensamento, da leitura, eu falei, não, dá para mudar, dá para parar com isso. E não foi tão difícil assim, sou sincero com vocês. Já falei em outros vídeos, ser fiel me traz muito mais benefícios, muito mais tranquilidade, muito mais equilíbrio do que quando eu era infiel. Do que quando eu pegava várias, pegava gata, pegava uma maravilhosa, tanto faz, não quero mais. Sacou? Então, irmão, acredite no que eu estou te falando. É muito possível ser feliz, ser pleno num relacionamento, num casamento, após traição. E aqui está falando alguém que já traiu muito e alguém que também já foi traído e vive com a mesma mulher e vive com ela maravilhosamente bem. As pessoas às vezes falam, mas aquilo vai ficar atormentando a tua cabeça o tempo todo, você nunca mais vai olhar nos olhos da mesma forma. Mentira. Olho nos olhos, beijo na boca, faço amor com ela melhor do que antes, talvez. Porque houve perdão, houve tratamento, houve todo o processo necessário para que voltasse a ser bom. Então é possível. É muito possível voltar a ser bom. Pode ser até melhor do que era antes. Beleza? Não caia nessas frases criadas, porque infelizmente o que acontece na maioria das vezes é o contrário. Vamos ser sinceros, a verdade é essa. Infelizmente acontece o contrário, não volta a ser bom, por quê? Porque as pessoas não estão realmente dispostas a abrir mão do ego, a buscar ajuda, a participar completamente do processo de cura do relacionamento pós-traição. É um processo às vezes longo, mas que é muito bom, vale a pena, porque mantém a família, não destrói mais emoções de ninguém, não destrói família, não prejudica várias pessoas que estão em volta do relacionamento, então vale muito a pena. Quebra esse paradigma, quebra esse tabu e não acredite nessas besteiras. Besteiras tiradas apenas de generalismos, que não levam a nada. Beleza? Se liga, participa do processo de cura, participa de todo o processo de reconstrução de um novo casamento com a mesma pessoa, porque eu te garanto, vale a pena manter tua família, meu irmão, de coração.